eles começaram a citar isso como se eles tivessem aí inventado a roda, né? Como se isso tivesse sido uma novidade incrível que surgiu de repente do nada, um servidor da Federal ligado à área de segurança do Planalto, que de repente passou a acusar e aprovar o envolvimento dos militares do GSI do Heleno, e que vieram depois também, com essa tentativa de golpe do dia 8 e com os ataques anteriores. É incrível como parece que eles brotaram com essa história de um tempo para cá, como se fosse totalmente inédita. Mas vamos falar sobre esse caso, né? Da gente, na sexta-feira, a gente foi surpreendido com uma notícia na mídia revelando como se ninguém, né, fosse primeira mão o que tinha um servidor que denunciou o envolvimento do GSI, né, um servidor da Polícia Federal que estava no Palácio do Planalto durante os ataques no 8 de janeiro, os ataques terroristas. Só que o Henrique já falava com essa fonte, né, Henrique, desde quando? Desde a noite de terror em Brasília em dezembro, né, Henrique? Exatamente, desde 12 de dezembro. E sabe o que é engraçado, Dri, Sinara e Azenha? A gente está vendo esse caso das joias agora, né, que estão ocorrendo, e por uma questão de responsabilidade, seriedade também, e uma questão de justiça, toda vez que qualquer veículo, nós aqui na Fórum ou qualquer outro, nos referimos a esse caso, nós informamos que é um caso que, assim, foi revelado pelo Estadão. É deles, o furo é deles, eles conseguiram essa informação. Curiosamente, né, em 3 de março, 10 dias atrás, e depois, primeiro no G1, e agora, dia 10, no UOL, eles começaram a noticiar essa informação do servidor da Polícia Federal lotado no Planalto, que arrolou aí, colocou junto, né, nesse balaio do golpe, os militares do GSI, esses veículos, o G1, o UOL, eu não vou nem citar aqui o nome dos jornalistas que fizeram as matérias, eles começaram a citar isso como se eles tivessem aí inventado a roda, né? Como se isso tivesse sido uma novidade incrível que surgiu de repente do nada, um servidor da Federal ligado à área de segurança do Planalto, que de repente passou a acusar e aprovar o envolvimento dos militares do GSI do Heleno, e que vieram depois também, com essa tentativa de golpe do dia 8 e com os ataques anteriores. É incrível como parece que eles brotaram com essa história de um tempo para cá, como se fosse totalmente inédita. E a moça, né, a profissional, a colega que fez a matéria no UOL, ela colocou a taxa de exclusivo, inclusive. Foi exclusiva a informação. Né? E a gente lembra aqui a nossa audiência da Fórum e a todos os leitores que, assim, não há nada de exclusivo nisso. Todas as informações que atrelam os militares do GSI à tentativa de golpe contra o presidente Lula já foram dadas há muito tempo. Todas essas informações. Inclusive, o dia que o Exército não fazia o trabalho dele, liberando golpistas dentro do Palácio do Planalto, em 8 de janeiro, essa fonte transmitia para a gente. Nós somos o único veículo de imprensa do mundo que transmitiu ao vivo, de dentro do Palácio do Planalto, a invasão desses golpistas. Então, assim, a colega coloca exclusivo, parece que ela descobriu o ovo de Colombo, e fica essa coisa estranha. E é chato, porque é o tipo de coisa que você não tem que falar. Isso não deveria ser notícia, uma atitude desse tipo. Porque o crédito tem que ser dado a quem deu furo. No caso, a informação é da Fórum. Como todo dia a gente fala aqui do caso das joias, né, do Jair Bolsonaro e da Michelle, e a gente dá o crédito ao Estadão, que foi quem trouxe essa história à tona. Quem trouxe a história à tona do envolvimento dos militares do GSI com os golpes tentados contra o Lula fomos nós, aqui na Fórum. E agora, de repente, do nada, essa fonte brotou e passou a existir. Pois é, inclusive no próprio dia 8, né, Henrique, você, o Mauro Lopes, entraram ao vivo aqui para fazer a cobertura em tempo real, e a Fórum foi o único veículo que transmitiu imagens diretamente de dentro do Palácio do Planalto, justamente porque o Henrique já estava em contato com essa fonte, que não, né, que não vai ter o nome revelado por segurança, etc. E porque no dia 12, para relembrar os fatos, né, no dia 12 a gente teve aquela noite de terror em Brasília, com carros queimados. Então, dá uma lembrada nesse dia, Henrique, ele entrou direto com o celular mostrando imagens exclusivas, né? Até se o Guilherme puder pegar algum trecho dessas imagens para a gente mostrar aqui, para relembrar, né, a nossa audiência.
Exatamente, Adri. O primeiro veículo de informação, em qualquer lugar que seja, no Brasil, no mundo, o primeiro veículo de informação que atrelou o GSI a uma tentativa de ruptura institucional, a uma tentativa de não permitir a posse do Lula para promover um golpe de Estado, foi a Fórum. Essa informação surgiu com um servidor da Polícia Federal, que é uma fonte exclusiva nossa, na madrugada do dia 12 de dezembro para o dia 13 de dezembro, que foram aqueles ataques, né, que queimaram ônibus na rua, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, chegaram a invadir uma delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, assim, nós já vínhamos falando isso, ele já trazia essas informações. Nós tivemos uma audiência estrondosa com essa primeira matéria do dia 13, falando sobre o dia 12, e a imprensa ficou com dedos, alguns jornais aí da mídia, né, macroeconômica, e até repercutiram, mas de uma forma não como deveria ser. A gente entende, isso aí é uma decisão editorial deles, né, dar vazão ou não a esse tipo de informação que não surgiu a partir de uma fonte deles. Mas até aí ignorar não está muito certo, mas eles estão no direito deles. Aí, esses veículos podem não divulgar o que eles bem entender. O problema é que, assim, vem a partir daí uma sucessão de coisas. Essa fonte transmite uma reunião ao vivo de dentro do anexo 1 do Palácio do Planalto. Essa fonte traz mais informações de gente, os tais agentes que depois foram identificados, né, acho que 3 homens e uma mulher, 4 homens e uma mulher. Esses agentes primeiro surgiram na Fórum, que eram os agentes que estavam dentro do acampamento golpista do QG do Exército, cooptando esses bolsonaristas, esses extremistas. A gente trouxe em primeira mão. Nós trouxemos em primeira mão o caso de um professor que saiu da universidade onde ele era lotado para ser lotado na presidência da República e, a partir de lá, frequentar o acampamento dos golpistas no QG. Nós trouxemos tudo isso. E no dia 8, no dia da tentativa de golpe em si, nós estávamos o tempo todo ao vivo. E a fonte transmitiu as imagens lá de dentro, com o pessoal do Exército aliviando para os golpistas e a PM do DF dentro do possível ali tentando segurar aquele pessoal para levar preso. Tudo isso transmitido ao vivo. A própria fonte depois informou que houve uma discussão entre peritos da Polícia Federal que tentaram fazer uma perícia no Palácio e que gente do GSI impedia essa perícia, portanto dificultando as investigações, e de repente agora cai do céu de paraquedas, né, no colo desse pessoal do UOL e do G1, esta informação super exclusiva, que só foi dada pela Fora há 4 meses apenas, nós estamos falando disso. Eles simplesmente optaram por colocar essa tarja exclusiva, ignorando o trabalho que a gente vem desenvolvendo há um tempão. E assim, isso não está correto. Né? Já não está correto não dar o crédito, mas vá lá. Agora, exclusivo é dose. Né? A gente está trabalhando em cima disso dia e noite há 4 meses. Não é possível um negócio desse. Né? Exclusivo não, exclusivo nosso. Nós trouxemos isso primeiro. A Zenha, Sinara, vocês querem comentar sobre esse caso? Sim, eu queria falar. É uma coisa comum isso, né? Essa história de. Às vezes a gente faz uma matéria, um texto, e depois ele vira matéria em outro lugar. Eles chupam as pautas, né? É uma prática recorrente, sem dar nenhum crédito. Agora, Henrique, Azenha, essa história do envolvimento do GSI e dos militares tanto com a baderna do dia 12 quanto com os atos golpistas, confirma a falta de comprometimento dos militares com as próprias Forças Armadas. Né? Eles não estão nem aí de jogar o nome das Forças Armadas no lixo, eles não estão nem aí para nada. Né? Eu acho que a falta de compromisso com a farda fica evidente em ambos os casos, vocês não acham? É verdade. O Henrique, a gente vai tentar desfazer um pouquinho, né, Dri? A gente vai tentar desfazer essa injustiça. Eu sei que você, Henrique, sua fonte tem muito mais informações exclusivas. A gente vai mostrar num documentário que a Fórum vai fazer sobre o 8 de janeiro, recuperando toda essa história. Eu acho que a ideia do Rovai e da Dri de fazer o documentário é importante, até como um documento histórico, não é para o cabotinismo da Fórum e da Fórum, mas é um registro importante do que se passou
E um registro também do comportamento da grande mídia, que não só não dá crédito, como assume para si informações dadas por outros, né? Acho que então esse documentário que a gente vai fazer, que a Fórum Filmes vai fazer, vai ter participação da Sinara, que estava lá no dia, vai ser uma das nossas entrevistadas, do Henrique, certamente, que vai nos contar essa e outras histórias. Vale, eu acho, muito nesse documentário a gente se perguntar o grau de envolvimento do GSI. General Heleno, qual é o grau de envolvimento do General Heleno nessa tentativa de golpe? Né? É uma das questões, Henrique. E aí você, obviamente, vai conversar com a sua fonte. Quem sabe essa fonte não nos dá uma entrevista, né? Sem se identificar. Espero que sim, mas você... Estamos, inclusive, tratando sobre isso com ela. Já estamos aí conversando há alguns dias sobre essa possibilidade. Nós prometemos. Azenha, a sua conexão ainda está meio ruim. Não sei se é só para mim, para vocês também, Sinara e Henrique. Está cortando um pouco. Está cortando. Mas eu vou já então divulgar aqui em primeira mão. A gente está lançando aqui, inclusive, uma vaquinha para ajudar na produção desse documentário, que já começou aí a ser produzido com a direção do Azenha, vai trazer entrevistas inéditas, materiais inéditos, inclusive aí com essa fonte do Henrique. A gente tem um vídeo aqui que o Guilherme vai colocar já para divulgar esse lançamento desse documentário, que é muito importante, né, gente, que essa data, né, esse dia desses atos terroristas não seja esquecido, né, e inclusive quem incentivou isso precisa estar na história, e a gente precisa, com a narrativa, né, não com uma narrativa aí da mídia liberal ou com a mídia independente. E eu vou colocar aqui o link no chat, enquanto a gente passa o vídeo de divulgação, e aí a gente já volta para trazer mais novidades, mais histórias, mais análise desse caso. Guilherme, solta o vídeo. Oi, gente! Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Estivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, a Dri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado. Uau, ficou ótimo. Já é a nova cozinha da Casa Nova, é? Tá faltando só boa aqui, eu não sei o que fazer. A cozinha já tem, falta agora a conexão, né? Olha só, o Guilherme separou aqui imagens daquele dia do 8 de janeiro, que o Henrique comentou, que diretamente do Palácio do Planalto. Solta aí, Guilherme, para a gente ver. Olha aí. Rendidos pelas tropas do exército ali. São deitados no chão todos. Impressionante, sensacional essa imagem. Dramática, né? Dramática. Parece que tá meio rápido mesmo. O que tá falando aí? Tá acelerado, né? Henrique, não tá dando O pra entender. oficial do Exército diz que aqui é o batalhão de choque da Polícia do Exército
vocês são criminosos, coisa do tipo, e nós vamos conduzir todos vocês para uma delegacia, vocês estão presos. Pô, finalmente. Vamos ver se vai estar acontecendo neste momento. Isso está acontecendo neste momento no Palácio do Planalto, tá? Neste momento. Nós estamos transmitindo ao vivo porque a gente de lembra dentro do Palácio do Planalto, tá? Transmissão ao vivo. Então, nesse momento, transmissão ao vivo de dentro do Palácio do Planalto, os bolsonaristas rendidos pelas tropas do Exército, vinculadas ao GSI, informados. Um minutinho só, Edu, um minutinho só. Os bolsonaristas sendo informados que vão ser conduzidos para a delegacia. Olha só, o sujeito levanta e afronta. Levantou e afrontou. Agora o oficial foi lá e mandou ele deitar e não foi nada educado com ele, não. Olha aí, imagens exclusivas, né, daquele dia, aquele 8 de janeiro. Tá bom, acho que tá bom, já deu para ver aí, né? Henrique, Sinara. Uma correçãozinha, Adri, que foi corrigido no mesmo dia, quando eu falo ali a fonte depois me corrigiu, aquelas tropas que renderam e levaram detidos e que estavam dando esporro ali nos caras são tropas da PM do Distrito Federal, não eram do Exército. Na verdade, as tropas, porque é uma confusão no meio daquele turbilhão todo de informação. O Exército fez a egípcia, ficou olhando ali o que estava acontecendo e aí precisou a PM do Distrito Federal chegar e colocar a ordem na casa lá e prender os caras, ainda esculhambou com eles, né? Enfim, não foi... Essa correção a gente até fez na matéria depois, né? Porque pegou justamente esse trecho, mas foram as tropas da PMDF que detiveram e eles levaram. Eles se sentiam no comando, Henrique, né? Eles achavam que eles estavam mandando na polícia, né? O tempo inteiro. Um deles, inclusive, assim. Levanta ali. Ele levanta e começa a gritar com o policial e o cara fala, meu, cala a boca e senta aí. Você achava que eles estavam no comando mesmo da polícia. Tá sem som, Azenha? Eu acho que então, Henrique, como você contou, né? Acho que é muito importante, bem bacana fazer esse documentário, porque a gente vai, para quem não assistiu picado, não conseguiu contextualizar, é muita informação nova que veio desde então também. Então, eu acho que vai ficar um trabalho muito interessante com os depoimentos de todas as pessoas que testemunharam. A gente vai recuperar trechos da transmissão. Eu acho que é um documento histórico, né? Porque eu não me lembro de ter vivido um dia como aquele, né? O que você estava fazendo no 8 de janeiro? Eu não me lembro de ter um dia tão marcante na história do Brasil que eu tenha vivido. Lógico, o golpe de 64 eu vivi, mas eu era criança, então eu só lembrei que meu pai foi preso. Eu vi meu pai sendo preso, mas era muito vago, né? Viver mesmo. Eu acho que vai ser um documento muito bacana esse da foto para o... É fundamental, né, gente? Então, precisamos, né, já vou fazer aqui o apelo, o apoio da comunidade, de todos, porque tem custos, né, fazer um documentário desse bem feito, a gente vai precisar aí de um investimento, são, né, vários custos para produzir um documentário, e é de extrema importância, a gente tem visto aí outras produtoras da extrema-direita, né, Brasil Paralelo, produzindo um monte de vídeo, disputando aí as narrativas, né, é importante que o campo progressista, né, democrático, também financia suas produções para disputar, né, entrar nessa disputa cultural, né, então